Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós temos a honra de trazer aqui para nossa conversa a Daniele Rigo. Ela vai falar sobre organização. Uau! O que você jamais imaginou sobre organização que se você incluísse na sua vida, você poderia mudar absolutamente tudo? Já pensou você trabalhar de uma forma mais organizada? E outra, a gente também vai trabalhar aqui quais são as diferenças entre organização e controle. Eu vejo que tem muita gente que fica meio que se privando de uma organização com medo de ser controlado ou de se tornar um controlador. Como seria você ter as suas coisas organizadas? Eu tiro por mim. Se a minha mesa está bem organizada, parece que a minha cabeça também. Se a minha gaveta está bem organizada, as coisas funcionam mais ou menos bem. Às vezes, quando eu bagunço, mas eu gosto de uma bagunça organizada. É interessante isso, né? Quando você tem uma casa meio bagunçada e você percebe que ela está dentro desse contexto, quando você olha, você fala, opa, peraí, tem algo aqui que está bem legal. E aí quando você vê, já foi, né? Deixa eu chamar a Dani aqui pra gente começar a conversar. Em qualquer momento, se vocês desejarem, vocês podem fazer uma pergunta e aqui nós vamos interagir. Olha ela aí. Oi, bonitona, lindona, tudo bem? Bem-vinda! Oi, tudo ótimo e você? Maravilha, que bom te ver. Te conhecer agora, mas mais de perto, né? Exatamente, nos conhecendo virtualmente Pois primeiro, é. né? Então, Dani, Satisfação. todo meu querida, deixa eu te falar. Se apresente, fale como que você trabalha para as pessoas poderem te conhecer melhor. Que eu dei uma olhada no seu Instagram, cara, coisa maravilhosa. Só tem Ah, é coisa uma linda lá. mistura, meu Instagram, de várias coisas. Não sei se você chegou a dar uma olhada no Instagram da empresa também, a Shop Care Não, da Go. empresa eu não cheguei a olhar, olhei basicamente o seu, mas achei muito legal, muito organizado. Eu falei, epa, peraí, eu tenho que conversar com a Dani, que eu preciso chegar neste grau de organização. Eu sou bem bagunçado. É engraçado, lá no passado eu era muito organizado. E o tempo foi passando e eu fui me deixando levar e hoje estou bem desorganizado. O que está desorganizado aí dentro de você? Pois Porque é, é pois uma é. correspondência, né? Tudo é Aham, reflexo, porque o que está fora está dentro. E é sobre é. isso que a gente vai conversar hoje para as pessoas entenderem um pouquinho dessa relação com o externo, com o interno. Legal, Porque muito nada legal. mais é que as coisas, o externo ele é só um reflexo daqui dentro. Então a gente consegue ver que tem algo para a gente reconhecer, olhar para dentro, né? Então a Uhum. organização ela nos chama para um autoconhecimento, né? Agora, bom, eu vou me Ah, apresentar primeiramente, porque também a e- gente está se conhecendo hoje, né? A gente conversou aí com certeza. algumas vezes por conta da Vânia, Aham, que eu acho que ela conversou com você por conta dessa do que você faz e que tem muito. aham. Eu gosto muito, né, do que você faz, sou Ah, adepta a legal, isso. obrigado. Depois a gente vai conversar sobre isso. Com Bom, certeza. mas falando um pouquinho de mim, eu sou de Americana, né? Uhum. Tenho 38 anos, empreendo há mais de 13 anos, Uau, que legal. bastante tempo. Comecei novinha, com 24 anos. Uau. E quando eu comecei, na verdade, assim, eu não comecei pelo propósito de trabalhar com organização. Na verdade, a organização ela me encontrou, Uhum. porque eu também precisava me organizar dentro. Eu não era a pessoa mais indicada, por isso que eu acho que assim tudo é uma transformação, né? Aham. Quando eu comecei foi realmente assim por uma oportunidade de negócio que eu encontrei, porque eu trabalhava com comércio exterior antes de abrir empresa. E aí eu fui para a China para encontrar uma oportunidade e encontrei um produto de organização que aí Uau. começou toda a minha história, né? Nossa, Quando que eu legal. Você foi para a China há 13 anos atrás. Que maravilha, que coisa linda. exatamente, Espetáculo. e assim, sozinha, café e coragem mesmo, para começar, né, a empreender e com pouco recurso, com tudo assim, né? Aham. Não foi.
não fiz faculdade, então foi realmente assim, aprendendo ali, né? Não fez faculdade formal, né? Na universidade, Formal, porque mas eu isso fiz aí, na vida, Jesus, né? viu? Isso aí já é pós-doutorado. Na Índia Ah, ainda eu já tô mais. no doutorado, viu? E aí, o que que aconteceu? Na época, eu encontrei esses produtos que foram, assim, que me direcionaram para esse nicho da organização, que naquela época não se falava de organização Sim, sim. e nem personal organizer. E aí, Eu fui acho no que mercado. naquela época, se eu não estou equivocado, isso tinha até um certo preconceito. Era tipo, essa pessoa tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque ela era organizada. Depois é que veio essa onda toda, o É que é uma mais do que crença, legal, né? né? É. É uma crença que a gente traz também lá da. Não estamos te ouvindo. Quero me ligar aqui por isso. Ah, tá. Voltou? Doutor, tá Eu joia. acho que deve ser do alarme aqui, segurança. Daqui a pouco eles vão ligar aqui, porque dá um horário, eles ligam para saber se está tudo bem. Aham. Mas vamos lá. Vamos. Acho que o que acontece é o que eu falei para você, essa crença, né, na infância, que nós tivemos essa coisa da organização como obrigação, como algo que limita e não permite que a gente faça aquilo que nós gostaríamos de fazer, aquilo que uma criança quer fazer, porque o pai obriga a organizar, então Sim, fica uma sim. coisa chata. Porque eles não explicam de uma forma mais para trazer a consciência da importância da organização na nossa vida, né? Então, Aham. tá linkado a isso, são crenças, né? E aí, enfim, só que foi um nicho que começou a crescer lá atrás, né? Eu acompanhei todo esse crescimento da organização, da Personal Organizer, e por conta do produto que eu fui pioneira no mercado, o primeiro produto foi a Vacuum Bag, aquela que diminui de tamanho, e depois eu fui pioneira no cabide de veludo, que é um produto que hoje é essencial numa organização e padronização. Então as personal organizers começaram a me procurar e eu comecei a me envolver nisso e a desenvolver produtos, agregando, né, para ajudar nessa padronização, essa organização, e assim eu fui Foi. levada para a organização. Mas tem uma coisa, Dani, que eu estou olhando lá o seu perfil, vendo alguns trabalhos que você já fez, eu vi que tem um bom gosto muito legal. Você sempre gostou de coisas assim, arrumadas, bem decoradas, tom sur tom? Porque eu li as suas coisas lá, achei tão lindas, eu falei, cara, essa menina gosta de uma coisa muito assim, arrumadinha e tal. E eu achei muito Olha, legal. isso eu fui adquirindo com o tempo, Rô, confesso. Ah, é? Que Porque legal. você começa a conviver com isso e você começa a trazer, né, toda essa experiência, essa bagagem para o seu dia a dia, né? Mas eu confesso que assim, eu tenho um gosto pelo marketing também, eu acho que o conhecimento, né, que eu Claro, adquiri ao claro. longo desse tempo, então me ajuda bastante a ter essa harmonização visual, vamos dizer, né? Sabe uma coisa E que eu queria te perguntar? Eu acho que é bem legal isso também da gente trabalhar. Eu tenho percebido que nos meus cursos, uma das questões que mais trazem é assim, que a gente trabalha com uma ferramenta na qual a gente destrói e descria todas as crenças, todos os tratos, decretos que a gente fez em qualquer época da nossa vida. Então, uma das questões que é muito comum é assim, ou uma menina ou um menino, independente do sexo, num determinado momento, lá para 7, 8 anos, o pai ou a mãe, principalmente a mãe, que é mais forte, mais chata, digamos assim, nessa questão da organização, faz o ela trabalho duro. chega para a menina e fala: Você nunca vai dar certo na vida, menina, porque você é muito desorganizada. Aquilo cria um ponto de origem da criação, sabe? Um póquero, Eu que ouvi a gente. muito isso. Aí o que acontece? Muitas dessas meninas se tornam mulheres famosas, maravilhosas, empreendedoras, mas elas acabam desenvolvendo um auto-boicote, porque quando elas estão lá, chegando no topo, elas lembram da profecia da mãe: Você nunca vai dar certo na vida. Aí ela faz uma cagada que é para cair e começar tudo de novo, né? Conheço Conversa um bem essa pouquinho sobre crença. isso, porque eu acho que isso aí talvez seja o pontapé inicial
Nós estamos em janeiro, o ano está começando. O que você ouviu, destrói, descria, constrói algo novo, pelo amor de Deus, né? Mas é um processo. As pessoas têm que entender que tudo na vida é um processo. Então, eu vou contar um pouquinho só rapidamente da minha história para as pessoas entenderem que nada é permanente, né? E a gente realmente tem que quebrar essa rede, né, neural, que seja, das crenças, e que falaram que a gente era naquela época e a gente acreditou nessas mentiras. Então, o que aconteceu? Por mais que eu trabalhava com organização, eu posso dizer que, olha, há 5 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a ser uma pessoa organizada. Porque até então... Que legal isso. A minha vida era um caos, Robson. Porque, assim, eu era aquela pessoa agitada. Não, ainda sou, né? Bastante agitada. Eu sou entusiasta. Multitarefa, faz 50 coisas ao mesmo tempo. É da minha personalidade, porque tem muito do traço, de caráter, de personalidade. Então, assim, imagina uma pessoa que eu sou ali, né? Quer fazer tudo, quer dar conta de fazer tudo, acha que certas coisas é perda de tempo. Eu achava perda de tempo arrumar a cama, eu achava perda de tempo arrumar minha gaveta. Então, o meu quarto, imagina, eu trabalhava com produtos para organização de closet, né? De quarto. Só que eu quase nem tinha meus produtos na minha casa, né? E aí eu falei, mas que coisa mais incoerente, né? Eu tô sendo muito coerente. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Por quê? Porque o meu negócio era muito mais, eu via como um business, eu não via como um propósito e tudo, né? Aí eu falei, peraí, não, eu preciso me organizar porque isso aqui não tá certo. E eu chamei a ajuda de uma profissional. Como eu não tinha conhecimento, não era muito boa, eu falei, eu não vou me meter naquilo que eu não sei muito fazer. Aí eu chamei uma personal organizer para ir na minha casa e fazer e me ajudar. Pensa numa pessoa que no dia, assim, drenou a minha energia. Eu fiquei mal, assim. Eu terminei o dia que eu falei, gente, pelo amor de Deus, chega. Tipo... Não, foi engraçadíssimo, assim, mas é bizarro ao mesmo tempo, né? Porque aquilo mexeu tanto na minha bagunça, tanto na minha energia, que eu falei, gente, que coisa mais louca. Passou alguns dias, aí eu comecei a organizar, fui lá e organizei minha bolsa. De repente, eu comecei a organizar minhas finanças. Comecei a organizar, queria organizar tudo. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo comigo, né? E nessa minha jornada também de buscar entender o universo, né, as leis, porque são assuntos que eu gosto muito, e eu fui entender o que tem de mágico por trás disso. Uau, que legal. Então, é sobre isso que eu quero muito falar aqui para as pessoas, essa correspondência que nós temos com as coisas que nos pertencem, porque é uma coisa só, né? Tá tudo ligado. Então, quando a gente organiza fora, e muitas pessoas falam, pô, por onde eu começo? Né? Começa pelo seu quarto, porque o seu quarto é o que representa você, o seu íntimo. Se o seu quarto tá bagunçado, tem coisa aí dentro que tá bagunçada, que precisa olhar. E se você mexe ali, você vai mexer dentro. E foi o que aconteceu. Porque você entra em correspondência com aquele ambiente. E aí, o que estava desorganizado começou a me incomodar. Porque eu comecei... Por ter mexido ali nas minhas coisas fora, eu comecei tudo que estava desorganizado, eu olhava, eu queria organizar, porque você entra em sintonia com o ambiente. Então, um ambiente bem organizado, ele tem esse poder de te regular, de te moldar, porque tudo aquilo que a gente se faz presente, né? O ambiente onde você se faz presente, você está se nutrindo
daquele ambiente. Aham. E o que? Os seus 5 sentidos, ele está captando tudo. Ele capta o cheiro, ele capta as imagens, porque o nosso cérebro está captando imagem. Então, para a gente entender isso, né? Porque é um disparo de hormônios. Então, é muito fisiológico tudo o Aham. que acontece. Então, as pessoas elas têm que entender que antes de ser algo, vamos dizer, que todo mundo acha, ah, é frescura, não tem nada de frescura, Não. é ciência pura. Porque a gente se nutre daquele ambiente, ele vai te regular, né? E é um processo que, assim, o que aconteceu? Quando eu comecei a organizar, foi assim, passo a passo, né? Não foi da noite para o dia que eu me tornei uma pessoa mais organizada. Ainda tem algumas dificuldades, né, de manter. Mas hoje, essa autorregulação, ela acontece com muito mais frequência. E isso faz com que o tempo todo, eu também contamino aquele ambiente para ele também se tornar mais harmônico. Aham. Esses dias eu ouvi um exemplo que eu achei fantástico dessa coisa da gente fazer essa autorregulação, né? E que é tudo uma programação. A pessoa deu um exemplo da questão de colocar os sapatos para fora de casa. Você Aham. já percebeu que só o fato de você chegar na casa de uma pessoa e tá ali a imagem, né, dos sapatos Sapato. para fora, aquilo te já dispara um comando para você fazer o mesmo. Sim. Agora você imagina isso com uma certa frequência. O que você vai? Você vai criar esse Esse hábito. hábito, né? É. Mas isso é o que? É um processo. Não Sim. é da noite para o dia. E a organização ela é a mesma coisa. Porque se você deixa as coisas toda organizada, você no momento que aquilo ali está organizado, ele vai te autorregulando para você não deixar aquilo Uhum. desarrumado. Você pode até desarrumar, mas é como se fosse um sinal no seu cérebro, tipo, opa, eu posso fazer melhor, eu posso deixar isso aqui mais organizado. Você se cobra, entendeu? É uma Sim. autorregulagem. É. Então, tudo é hábito. Tudo é hábito. Só que as pessoas acham que assim, ai, nossa, eu tentei ser organizada, putz, já desiste. O problema é que as É. pessoas desistem no primeiro momento e esquecendo que existe um processo de criação de hábito, né? Pra E gente. eu vejo também nesse exemplo que você trouxe do sapato, até aconteceu recentemente, eu tenho o hábito na minha casa, logo que eu entro, eu tiro o sapato. E do meu lado ali tem um chinelinho. Ou eu ando descalço, que eu adoro andar descalço em casa, se não eu coloco, se está meio frio, eu coloco chinelo. Ou então eu vou atrás do chinelo, mas já vou descalço, né? Mas eu teve um outro dia que a gente foi visitar, estava eu e uns amigos, fomos visitar uns amigos, e essa pessoa deixava o sapato fora no apartamento. Eu falei, para mim tá tudo certo. Eu larguei o sapato e entrei. Mas a minha amiga que estava do lado ficou toda incomodada. Ela falou, pô, mas que coisa desagradável, se o chão estiver sujo ou se o chão estiver frio. Eu falei, pede um chinelo se for o caso. Aí até brinquei com ela. Falei, puxa, você deve ter chulé, porque você está com medo de tirar o sapato aqui e matar a Só gente, né? pode! Aí ela, você safada, eu Se ela tá tentei. incomodada, tem algo aí, né? Aí no final ela tirou o sapato, entrou, mas ela ficou assim meio desconcertada, sabe? Aí quando a gente saiu comentou, ela falou, nossa, foi muito agradável a conversa, a visita e tal, mas aquele lance do sapato eu ainda tô aqui. Então eu falei, puxa, olha que coisa interessante, né? É uma questão de hábito mesmo. Para ela, aquilo ali foi meio que uma afronta, sabe? Tipo, pô, para entrar na minha casa tem que tirar o sapato. E na verdade eu já penso o inverso. Como essa pessoa estava com um bebezinho, ela não queria que as pessoas levassem lá sujeira para casa dela, o que está mais comum. Os japoneses fazem isso direto. A Então gente eu tem acho que que deixar o respeitar, sapato, né? O hábito de deixar o cada um, sapato né? lá fora ou na entrada, numa sapateira e tarará, eu acho que é mais confortável para todo mundo e mais higiênico também, né? Com certeza, com certeza. Eu confesso tentar fazer isso. Eu tenho ali a sapateira para fora, mas Ah, assim, eu moro em chácara também, acaba é, que é.
Ainda não Com a chácara, eu consegui. acho que tem que deixar a sapateira fora e dentro uma chineleira, né? É, porque se eu deixar fora, as cachorras comem tudo, eu tô Ah, é. lascada. Com certeza. Sabe outra coisa que eu também queria que você abordasse, que eu acho que é bem interessante, como você estava falando, aí me veio à memória. Eu tinha uma amiga, esposa de um amigo meu, que ela era uma artista plástica, então ela produzia assim assustadoramente, muita pintura que ela fazia. E ela também adorava móveis antigos. Então, uma parte da coleção ela vendia, outra parte ela decorava, ela ficava. E ela, a casa dela era muito bem organizada. Mas ela colocava tanta coisa, Dani, que você não conseguia andar. Eu ia cruzar a perna, eu ficava com medo de derrubar a metade. Eu não sabia como é que ela conseguia ter duas meninas naquela casa sem poder colocar. Fala um pouquinho também sobre isso, porque às vezes eu percebo que tem umas decorações que são super clean, são muito bonitas, Eu sou amplas e super minimalistas. E minimalista. você entra e sai, a casa é bonita, é arejada. E tem uns lugares que você parece um museu, né? Você não sabe onde coloca o pé. Eu acho tão É desagradável isso. Eu me sinto um muito. pouco sufocado no lugar assim. Olha que engraçado, né? Como a gente, de uma certa forma, o nosso inconsciente ele reconhece esse Aham, acúmulo de coisa, porque é, isso reflete muito na nossa mente. A gente estressa com acúmulos, uma sobrecarga aham. energética, porque assim, eu falo por experiência também. Eu tinha um conhecido que a casa dele era cheia de coisinha, eu ficava extremamente incomodada, que aquilo pesava em mim, porque é exatamente isso que acontece. A quantidade, o excesso ele pesa, assim como imagens. Por exemplo, você entra num lugar que é escuro, que tem coisas pontiagudas. Imagina um quarto dark. Aquilo Aham, ele vai, você vai entrar em sintonia com aquilo, com aham. tudo que tem ali. E acontece a mesma coisa com lugares de acúmulos, porque ele é pesado, tem muita coisa. E o nosso inconsciente, ele entra em sintonia com esses ambientes. É o que eu falei, você sempre vai se relacionar com o lugar que você estiver. Não tem como. Por isso que a gente tem que, muitas vezes, tomar cuidado nos lugares que nós frequentamos, pessoas e, enfim, né? Porque a gente não tem como a gente não se relacionar e trocar energia com o ambiente. Então, é exatamente isso. Você está naquele lugar, você está trocando energia. E Sim, como tem acúmulo, você sente aquele peso. sim. Né? Eu sou muito a favor de uma decoração minimalista. Por Sei. Eu quê? também. Porque aquilo te traz o quê? Sensação de leveza. É o mínimo Liberdade, espaço. necessário. É o mínimo necessário. Uhum. Porque, veja bem, a etimologia, né? Se a gente for analisar a palavra acumulador, o que é no final? É O a que tem no dor. final? É a dor. Tem dor. Entendeu? É igual o buscador, né? Ele está buscando a dor. Exato. Então, assim, se você for estudar essas pessoas, porque de uma certa forma ela é uma acumuladora de trequinhos, Sim, sim, porque ela sim. tá presa o quê? A memórias afetivas. Tem algumas até que são gordinhas, né? Porque elas acumulam demais. Mas porque são apegos É. emocionais. E São, aí o que são acontece? comidas emocionais que não foram digeridas, né? Não foram digeridas, é isso, Eu, mas eu são. tinha, eu tinha, eu tinha uma amiga que era muito engraçada. Ela, além de gordinha, ela desperdiçava quase que metade do supermercado por semana. Mas ela dizia o seguinte: ela passou fome na infância, então ela tinha uma É um sensação trauma, né? de que a qualquer momento ela teria que levantar e ver a geladeira cheia. Então ela tinha que comprar determinados elementos, porque quando ela abria a geladeira e via a geladeira meio que vazia só com água, ou sei lá, um iogurte, ou coisa que valha, ela sentia uma dor muito forte. Então ela mantinha aquilo lotada. E ela morava sozinha, depois ela casou e tal. E aí ela também era glutona, gordinha, comia e tal, mas era muito louco. Aí ela dizia que ela jogava metade fora. E eu Eu falei, vou cara, convidar para ela passar uma temporada na minha casa. legal. Ou ela cura ou ela pira. É verdade.
E eu, sabe uma coisa que é engraçado? Eu fiz meu doutorado na Espanha. E quando eu cheguei lá, eu só tinha um filho. Quando eu voltei, eu tinha dois, né? Uma minha filha nasceu lá. E era muito engraçado, porque ao lado da minha casa tinha uma mercearia. E a gente sempre fazia, acostumado no Brasil, fazer compra da semana, né? E tal, não sei o quê. Aí a gente descia e tinha uns velhinhos. Então eles pegavam uma banana, uma pera, uma maçã. E eu dizia, meu Deus, esse povo é louco, deve ser aposentado, não tem o que fazer, e desceu. Aí eu perguntava para eles, inclusive eles iam no supermercado, era um bife, era uma coxa, eram pedaços, né? E aí teve uma hora, eu muito curioso, não aguentei e perguntei, né? Aí eles disseram, olha, o que acontece é que nós gostamos de comida fresca e nós não temos geladeira que tem um freezer enorme em casa. Era aquela geladeira que tem um freezerzinho pequeno, aquele antigão. E eu moro sozinha, sou uma senhora. Então, se eu compro 10 bananas, no dia seguinte, 8 delas já estragaram. Então, eu prefiro vir comprar diariamente a quantidade de fruta que eu desejo e a quantidade de carne que eu vou consumir. Aí eu falei, mas É mais isso ou não é menos chato? a minha realidade, Rosa. Aí eu falei para ela, mas você não acha chato descer todo dia? Ela falou que nada, eu faço ginástica, converso com as minhas amigas e economizo dinheiro. Naquela época, na minha cabeça não rolava, porque eu estava fazendo doutorado, minha mulher estava fazendo doutorado, 2 filhos, leva na creche, leva na escola, era uma confusão louca, né? Agora que eu voltei e estou morando sozinho, cara, faz super sentido. Agora eu Faz vou no sentido, né? supermercado e eu compro também tudo picotadinho. Eu falei, língua falou e o outro pagou, né? Estou eu agora Exato. fazendo... Não, mas essa é a minha realidade. Eu moro com meu pai Ah, e a gente compra praticamente o que é do consumo do dia, ou às vezes, tipo, contando com 2 dias. Porque a gente uau. não sabe, né, o dia de amanhã, assim, se eu vou ter que ficar na empresa ou não. Então, a gente, para não ter desperdício, porque é algo que nós tivemos Sim. por muitos anos, e então a gente decidiu sempre comprar o mínimo necessário. E é assim, para tudo, né? É um hábito que você E é um leva, ensinamento super saudável. Tanto que hoje, como a maioria das pessoas moram, que antes tem as famílias eram desperdício. maiores. Então, você compra melancia mesmo, por exemplo. Você tem 10 pessoas na casa, dá uma fatia para cada. Você tem 2 pessoas, você come a melancia, ela dura um ano. Então, essa melancia, quando você vai comer a última fatia, ela já não tem sabor. E aquelas pequenininhas não são iguais, né? O sabor não é igual. Exato. Você compra tudo fresco É, e aí você aprende a ser mais essencialista. isso é legal pra caramba. Fala um pouco E, mais do essencialista e do minimalista, que eu acho esse um conceito tão legal. olha, isso é um conceito que eu já adquiri há um tempo. Eu era extremamente mulher, né? Consumidora, Consumista. gastava horrores, assim. E aí eu comecei a ver que era tão supérfluo e um desperdício, porque quando eu comecei a carreira assim de blogueira, eu ganhava muita coisa, e aí eu acabava doando muitas coisas que eu falava assim, meu, eu não tenho necessidade disso. Sei. Então, e aí eu comecei a entender, né, a estudar mais sobre também sobre energia, entender essa coisa do acúmulo, a influência que isso tem na nossa energia, porque quando você acumula muita coisa que fica parada, é energia estagnada. Porque tudo aquilo que nos pertence faz parte da nossa energia. Então, o seu negócio, você está trocando energia com o seu negócio, as suas roupas, os seus objetos, você está trocando energia com aquilo. E se tem muitas coisas ali paradas ou acúmulos, o que acontece com a sua energia? Para Porque faz também, né? parte de você, a sua casa é seu reflexo. Aham, As pessoas aham. têm que entender isso, essa correlação, né? Porque é uma coisa só, uma representação. Então, quando você entende isso, e aí eu comecei a prestar atenção, falei, peraí, então eu estou acumulando muita coisa aqui que eu não tenho necessidade, né? Eu vou começar a me desfazer e só vou comprar aquilo que realmente eu estou precisando. Isso começa a te trazer uma sensação de leveza e dá um prazer danado, assim. Isso melhora, Dá sim. dá um prazer, No nossa, início tem um apeguinho, né? Mas eu vou usar essa camisa, eu tô mais gordinho, ela não entra agora, mas amanhã ela vai entrar. Depois fala, não vai.
Aí Tem. quando ela sai de casa, você fala, uau, parece que saiu um pedaço da minha gordura junto, né? Você vê, e isso faz com que a gente também abra espaço para o novo, porque também tem essa relação, né? Quando você retém, você fala, ai, nossa, eu vou guardar isso daqui para um momento. O que você está dizendo também? Que talvez também você não teria condição de comprar um novo. E Sim, aquilo sim. fica dando espaço para algo melhor chegar. É como Vou se doar você. todas as minhas camisas apertadas, vou ficar com a barriga tanquinho. Eba! Uhul! Porque o que você qual é o sinal que você está dando para o Sim, universo? sim. De que você De acredita que acumular, no né? momento que você tiver esse corpo, você vai ter condições de comprar. Sim. Entendeu? Uhum. É tudo a mensagem que você manda para o universo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E nessa caso da roupa mesmo, por exemplo, você tem uma roupa, uma camisa, um vestido lá que você gosta muito. Aí você está mais gordinha. Quando você fica mais magrinha, você quer comprar um novo, você não quer usar o velho, Exatamente. né? Exatamente. É uma troca de energia, né? É uma outra fase, é um outro momento. Então, agora me fala um pouco do minimalista. Eu assisti um vídeo acho que na Netflix. O cara tinha só uma mochila, duas calças, duas cuecas, duas camisetas, um desodorante, um Olha, sapato e eu duas acho meias. sensacional, mas Gente, mas como é que a pessoa consegue viver só com a mochilinha? Olha que eu sou é, bastante reduzido, sou bem minimalista nesse sentido. Minha mala, às vezes eu vou ficar aqui, agora me viajei para ficar uma semana, era uma eu não tenho sacolinha. nada disso, adoraria, assim, sabe? Tipo, na minha casa a gente é bem minimalista, poucos móveis, poucos objetos. Realmente, assim, é um espaço que é bem mais vazio, assim, minimalista mesmo. Sei. Agora, Aham. questão de roupa, eu admiro essas pessoas. Eu tenho um funcionário que mora em Portugal, ele vive com uma mochila, porque aí ele sempre está viajando para outros lugares e ele vai conhecendo vários lugares, assim, super desprendido. Eu acho o máximo isso. Isso aí eu já não sei se eu consegui. Eu tenho um amigo que Eu ele não fez o seguinte: conseguiria. ele deu um rolê no mundo, ele ficou acho que 6 meses a um ano viajando. Ele morava nos Estados Unidos, ele é mexicano. Aí ele foi para a Europa, ficou um tempo na Espanha, um tempo em Portugal, e foi rodando, fazendo, acontecendo. Depois, no próprio Estados Unidos, ele mudou. Então, o barato dele era, eu vou para um Airbnb e ficava com a malinha pequena. E aí, é claro que eu perguntei, mas meu amigo, e aí, como é que você faz na hora da troca? Porque a mesma camisa, durante 6 meses, eu não vou conseguir usar, porque eu usei ela semana passada, essa de novo. Eu gosto de variar, sabe? Aí ele falou que nada, o que eu fazia era assim, eu comprava a camisa, usava 3, 4, 5 vezes, sei lá quantas. Enjoei da camisa, eu doava, comprava outra. Então ele Doa disse e que, vai reciclando, né? aí ele ficou meio que assim: vão ser 4 camisas, 4 cuecas, 2 calças, 3 meias, não sei quanto. E à medida que aquilo ia enjoando, ele ia trocando. Mesmo assim, eu ainda admirei, sabe? Eu falei, cara, eu não sei se eu Admiro. conseguiria fazer isso assim, nessa Ainda não cheguei intensidade. nesse patamar aí. Não cheguei. Eu tento, né, essa coisa mais do que eu comentei, do essencial e só comprar aquilo que eu estou precisando. No momento, por exemplo, né, a pessoa que está grávida aqui, ó, Ah, que maravilha! A Helena está aí, já aguardando. Helena tá aqui. Então, assim, eu fico anotando, eu faço uma listinha de coisas que eu tô precisando. Nossa, eu preciso comprar uma calça assim, eu preciso comprar um vestido. E aí eu compro o necessário. Pra, sabe, tipo, sempre. Faz um tempo que eu faço isso também. Ah, eu identifico lá no meu guarda-roupa, putz, eu preciso comprar uma jaqueta jeans. Eu vou no shopping, compro uma jaqueta jeans e saio. Entendeu? Eu acho que esse controle também é necessário, é importante, né? A gente trazer esse conceito para que Aham. não é fácil, mas tem que Me fala um tentar. pouquinho, você trouxe aí a questão do controle. Eu tenho escutado muito, inclusive, às vezes, conversando com pessoas ou até mesmo clientes, que eles fazem um certo confundimento entre controle e organização. Dá uma geral para a gente, que isso eu acho que é a chave para as pessoas falarem, poxa, eu sou controlador ou eu sou organizador? Zé, te amo, meu amor. Que lindo. Então, controle, né? Você tocou num assunto também interessante, porque realmente as pessoas elas confundem, né? Fazem essa ligação
até porque eu falei do que eu falei para você no começo, né? Do controle, da obrigação, elas associam a organização como algo que vai limitar ela. E, na verdade, é o contrário. A organização, ela te liberta. Ela te liberta para aquilo que é prioridade na sua vida. Você cria um espaço para você realmente ter tempo, né? E bem-estar para aquilo que é importante. Para você também ter mais tempo, as coisas fluem melhor. Então, para você ter mais tempo, para você desfrutar de outras coisas. Então, assim, e falando de controle, acho que controle é uma palavra muito pesada, né? Sim. Se a gente for pensar em controle de tempo, na verdade não existe, né? Controle, existe uma gestão. Ou uma otimização do tempo, né? Mas o controle não tem, porque o tempo vai circular igual você desejando ou não. Exatamente. Você tenta controlar, você acaba se frustrando, né? Porque quem controla o tempo é Deus, né? Pode acontecer alguns imprevistos e que se você quer controlar as coisas, você acaba se frustrando demais. Então, assim, e eu acho, vamos lá, falando da organização de espaço, você quis dizer, de controle, sim? É que assim, por exemplo, se uma pessoa é organizada, ela vai, limpa a casa, arruma, faz, acontece, deixa a casa mais ou menos arrumada. Essa é a minha percepção. Se ela é, além de organizada, ela é controladora, tira o sapato, olha aqui, põe a cadeira no lugar. Então, vira aquela chata, sabe? Porque ela quer controlar a organização. Aí é diferente, né? Nós estamos falando de um comportamento controlador que vai além da organização. Exatamente, da organização. Não tem nada a ver com organização, né? As pessoas elas têm que fazer essa separação, porque a organização ela é importante para deixar as coisas, né, arrumadas, organizadas, para as coisas fluírem melhor, mas ela não pode ser algo imposto como uma obrigação, porque isso faz com que bloqueiam as pessoas. É o que eu falei para você. Eu tinha, assim, a minha mãe, nossa, era extremamente controladora e exigia uma limpeza, uma organização, não podia deixar nada fora, tinha que lavar louça e era aquela obrigação, aquela coisa, agora. Mas por quê? Porque a pessoa é desse jeito, não tem nada a ver com a organização. E esse excesso de controle dela fez com que me bloqueasse e eu realmente fizesse essa relação, né, de organização, controle, chato, não quero saber. Então, aí me afastou da organização, que é algo positivo para mim, porque quando você deixa as coisas organizadas, elas fluem melhor. A sua mente flui melhor. E eu, às vezes, sabe da correlação que eu faço? Por exemplo, você pega seu armário. Se a primeira gaveta é cueca, a segunda é meia, a terceira é camiseta, a outra é short, irarará. Se estiver faltando luz, ou no meio da noite você acordou, ou se você está molhado, o que seja, você não precisa abrir o olho, você sabe. Você tem uma localização geográfica, né? Igual a cozinha, aqui está o feijão, ali está o arroz, arará. Mas se está toda hora aquilo bagunçado, imagina, toda hora você tem que abrir 5 gavetas para achar uma cueca, 5 gavetas para achar uma meia. Quanto tempo que você perde no seu dia procurando coisas que estão guardadas de qualquer jeito, documentos. Sim. Imagina numa situação, né? Você abre ali a gaveta, você vai lá no seu quarto, é o que você falou, você abre a gaveta, você quer pegar aquela camiseta que você quer colocar aquele dia, mas está tudo bagunçado. Aí você fica quanto tempo ali perdendo tempo ali, o que acontece? Além de tudo, você fica extremamente irritado. Chateado. Porque a vida louca que nós estamos vivendo, você começa o quê? Pô, eu tô atrasado, que não sei o quê. Onde que tá? Já
cria uma atmosfera, né? É verdade. A nuvem negra, ela já começa a densificar o negócio ali, parece que é o quê? Tudo começa a dar errado. Porque Sim. você muda totalmente a sua vibração. E é isso que as pessoas não se tocam. Que essas situações, elas podem ser evitadas com um simples ato de organizar. Porque você vai lá, abriu a gaveta, né? Eu tenho o hábito de deixar tudo organizadinho nas colmeias. Então, tá ali por cor. Eu pego aquela calcinha que eu quero, abro ali, pego um sapato, pego não sei o quê. A minha vida, ela flui. Uau. Entendeu? Isso é um sonho, hein? Isso é um Mas sonho para a maioria isso... das pessoas, eu acho. Você Mas é etiqueta um, tudo? mas é um sonho que qualquer um pode ter. A partir do Sim. momento que ela determina, né? Ela decide viver essa vida. Olhar primeiro para, né, para dentro, olhar o que precisa organizar Aham. para as coisas fluírem. Porque não adianta, a bagunça, ela causa estresse Causa. mental. Então, e você perde muito tempo do seu dia. Então, assim, é uma otimização de tempo para você ter esse tempo para você priorizar para as coisas mais importantes da sua vida. Graças a Deus, assim, eu não vivo situações mais de estresse procurando nada, porque eu consigo, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, encontrar tudo extremamente harmônico. E essa harmonia, ela te traz essa sensação de bem-estar, de paz, que é o que todo mundo fala. Nossa, a organização, ela me traz sensação de paz. Mas é exatamente por isso, né? Uhum. Você entra em harmonia com o ambiente, com tudo. E deixa eu te Bagunça. perguntar, tem uma moça aqui que acabou de falar que ela tem uma certa resistência. Eu tenho uma amiga que ela contratou uma organizer e a moça deixou lá tudo bonitinho e etiquetado. E ela falou que ela estava tendo um mau trabalho para poder manter. Me Manter. fala um pouco como é que funciona esse serviço. Vamos supor, eu estou bagunçado, minha vida está bagunçada. Eu falo, Dani, me ajuda aqui que eu estou Tem que perdido. levantar a mão, pedir ajuda. Primeiro, né? Então, aí você vem, etiqueta tudo bonitinho e tal. E aí, como é que eu faço para manter isso? Eu tenho que contratar uma pessoa ou eu tenho que me organizar? Porque senão é igual faxina, né? Faz uma faxina linda hoje. Se você não limpar, daqui a uma semana, 15 dias, a coisa está suja de novo, né? Não tem milagre, Rô. Não existe. Ou você vai ter que aprender, ou você vai ter que titular alguém para manter aquilo para você. Aham. Normalmente, as personal organizer, a gente treina uma funcionária para fazer o trabalho que talvez você não consiga no momento ainda Tá. fazer. Mas é Uhum. algo que as pessoas elas deveriam treinar. É um treinamento. É porque nessa Aos casa da poucos. organização externa também é interna, então não adianta só eu terceirizar, porque se eu continuar acumulando, eu vou ter o tempo inteiro fazendo limpeza, né? Se entrar nessa função jamais só entra. Eu tinha uma amiga que ela falava assim: só entra um sapato se sair outro, só entra uma camiseta se sair outra. Então ela tinha meio que assim determinado qual era a quantidade. Então ela doava muita coisa nova porque ela comprava também muita coisa nova, né? E ela dizia que essa era a regra que ela tinha de ouro para Uma colocar. Mas eu regra, vejo, né? Mas eu acho que assim, as pessoas elas têm que entender o porquê que ela está fazendo aquilo. E não tem coisa que traz mais satisfação para nós quando nós fazemos. sim, é diferente. Porque é diferente, nós damos mais valor àquilo que a gente pega e põe a mão. Sim, sim. Um exemplo bobo, né? Esse final de semana eu peguei toda a roupinha lá da Helena, falei, né, vou lavar para começar a organizar. Eu poderia ter esperado a faxineira hoje, que foi em casa, para ela lavar. E eu não tenho o trabalho de fazer isso. Mas é tão mais prazeroso quando você pega e organiza, porque Com na hora que certeza. você termina, você fala, ai, é uma sensação de realização. Delicioso. Porque o ser humano, é dopamina, né? Libera endorfina, dopamina,
quando a gente faz algo que a gente propôs, assim, é o check, né? Aham. Eu faço muito isso, eu coloco os lembretes, né? Assim, isso até para nos ajudar em ser mais produtivo, né? Nesse ano. Meu, tem várias ferramentas, né? E o cérebro, ele gosta muito desse check. Então, quando eu coloco ali os lembretes, tudo que eu quero fazer, e eu tinha me proposto a fazer, a lavar as coisinhas dela para começar a organizar. No E você momento que faz os você lembretes com post-it e põe na parede e tal? não, eu ponho no celular mesmo, Tá. né? Hoje em dia tem tantas ferramentas e gratuitas no próprio celular mesmo. Eu coloco ali todo no iPhone tem lá os lembretes, né? Tem. E aí eu ponho lá tudo que eu preciso fazer, que eu quero fazer, porque quando eu realizo aquilo, tum, dispara É. E tem uma sensação endorfina, dopamina. de dever cumprido, né? Uma sensação gostosa. Não tem coisa melhor. E por isso que eu falo, quando a gente coloca a mão, é diferente. Então, vira e mexe, eu vou lá, eu pego, eu tenho a funcionária que eu treinei para ela manter a Claro. organização, mas de tempos em tempos eu vou lá, pego, eu organizo. Nossa, a hora que eu faço, eu termino e falo, nossa, consegui, que delícia. É. O E que eu às acho que vezes é para isso que mim as pessoas têm que funciona, trazer. o que às vezes para mim funciona, por exemplo, eu uso às vezes aquele Evernote ou qualquer outro tipo de aplicativo do próprio celular, né? E aí tem uns que tem umas bolinhas e outros que tem um, né? Aí eu gosto daquele da bolinha que quando você dá um clique nele, ele desce Eu como faço feito. isso também, Esse é um dos os melhores. de Mas bolinha. para É por mim, causa do check, é o que eu é, falo. essa daí o que eu acho que é mais legal dele, que é uma sensação que me lembrou também algo no passado, que lá atrás não tinha essas ferramentas, então eu pegava um caderno e eu fazia, né? E saía listando um monte de coisa. E eu usava muito o marca-texto, então eu tinha três cores, azul, verde e um amarelo. Cheguei assim, aquele amarelo meio limão, né? Então, o que era pronto era vermelho, era amarelo, o que eu não consegui fazer era um laranja ou um verde, e o que estava meio ali no azul. E eu ia brincando com aquilo. Uma das coisas que mais me dava prazer é quando eu fazia um checklist e dizia, cara, eu consegui fazer, eu tinha 50, eu fiz 35, fiz 40, uau! Que É produtividade! sensacional e assim, é hormonal. É hormonal. Então, as pessoas elas têm que compreender isso, que Aham. o simples ato de organizar a sua cama. Não sei se você já assistiu aquela entrevista com um general, né, que ele Não, fala: se você quer mudar o mundo, comece primeiro arrumando a sua cama. É a primeira tarefa do muito dia. legal. Não tem sensação melhor. E eu, né, antes dessa mudança, Aham. eu falava pra minha mãe: pra que eu vou arrumar a cama? Eu vou desarrumar mesmo? Mas sabe o que ela traz? Ela traz uma mensagem de conforto, de que você Sim. é merecedor chegar na sua casa e ter uma cama arrumadinha. E a primeira tarefa do dia, você já deu um check, arrumei a É. cama. Na hora que você termina, você E, fala, e tem uau, aquela questão também da cama fica mais limpinha, porque fica na coxa, no edredom, e quando você tira aquilo, vai por baixo. Sabe o que é que virou minha chave para poder fazer minha cama com mais facilidade? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou que ela tinha filhos, né, mais jovens e tal. E as meninas e os meninos não queriam de jeito nenhum fazer a cama. Então ela convenceu eles da seguinte maneira: quando você levanta e já arruma a sua cama, vai no banheiro e faz a higiene e tal, e você sai de casa, o teu anjo da guarda te acompanha porque você deixou a cama pronta. Se você não fez isso, ele fica sem saber onde que ele vai ficar. Então, aí ela passou a fazer. Aí, quando eu acordo, eu lembro da história, eu vou lá da e história. arrumo a minha cama. Ai, meu anjo da guarda precisa dormir, ter onde dormir. É Mas que é senão o anjo interessante, da né? guarda fica, eu vou ficar na cama, eu não vou te acompanhar, entendeu? Sim, sim. É muito legal isso, né? Mas tem um embasamento científico, né? Ah, Pela tarefa, por você já ter feito a primeira tarefa do dia. Quando eu saio assim, atrasada, e não faço, que isso é raro de acontecer, eu fico extremamente incomodada. Eu falo, nossa, eu não acredito que eu não arrumei minha cama.
né? E é muito louco isso, porque minha mãe faz isso com a gente. Olha lá. A Lê, ela é personal organizer. Ah, que legal. E para você entender outra coisa também, que assim, o conforto, ele traz o quê? O que que o conforto traz? Você sabe? Não. Segurança. Uau. Quando você se sente seguro, o que que você sente? É verdade. É. Poder, de merecimento. Então tem tudo isso por trás. É isso que as pessoas têm que entender. O que que a organização traz? Conforto. O que que ela te dá? Segurança. Num ambiente confortável, seguro. Faz com que você saia de casa com uma outra sensação. Entendeu? Uhum, uhum. Mais empoderado, capaz. E Dani, tem Autoestima. pessoas que são, Isso tem mexe na pessoas que autoestima. tem pessoas que a casa é desorganizada, mas o trabalho, o escritório é organizado, e às vezes é o inverso. Isso não é meio paradoxal, não? Como é que é? Desculpa. Não... Tem pessoas que têm a casa bagunçada, mas Uhum. o escritório é milimetricamente lindo, maravilhoso e tarará. E tem pessoas que é o inverso. E aí, uma vez eu conversando com uma pessoa que era exatamente isso. O escritório era super bem organizado, mas a casa era uma zorra. Ela me convidou na casa dela. Eu falei, gente, o que é isso aqui? E tal. Aí ela falou que ela precisava de um pouco de desorganização ou de relaxamento. Então, a casa dela ela deixava mais bagunçada e o escritório não. E aquilo ali me deixou assim, porque eu sempre fui mais para organizado. Nesses últimos anos é que eu estou mais assim, meio desorganizado, digamos assim. Mais Ó, tá falando bagunçado. aqui, ó, prioridades, né? Mas É. a cabeça ela fica desorganizada de uma certa forma. E tem a questão da prioridade. O que que ela tá priorizando? O trabalho. Porque É. ela não tá priorizando o conforto ali para a família dela também, né? Tá. Uhum. Precisa analisar isso, porque não faz sentido. Porque se você tá, o seu ambiente familiar, ele é extremamente importante para te trazer o que eu falei, essa segurança, esse conforto, esse bem-estar. E se ela prefere ter um ambiente mais organizado no trabalho, que para ela é a prioridade acima de tudo, e talvez esteja invertido, Com certeza. porque Com a certeza. nossa prioridade ela tem que ser o nosso bem-estar ali, familiar, primeiro de tudo, a nossa base, né? E me fala o seguinte, para nós que estamos começando o ano agora, que somos bem desorganizados, ou mais ou menos desorganizados, quais são as dicas que você poderia trazer para a gente, de repente, pelo menos dar uma arrumada, nem que seja nas nossas gavetas? Nas gavetas. E eu costumo indicar, realmente, todo mundo que pergunta para mim, fala, como é que eu faço? Eu falo, meu, começa sempre no ambiente que mais vai ter uma influência no nosso comportamento, Uhum. que é o nosso quarto. Porque o nosso quarto é nosso íntimo. Quando você mexe no seu íntimo, todo o resto vai ter uma mudança automática, Uhum. entendeu? Então, assim, começa arrumando as suas gavetas, começa arrumando o seu guarda-roupa, as suas roupas, documento, o que tem ali. Porque é o nosso coração, né? Uhum. É o nosso coração, é o nosso íntimo. Que a partir do momento que você organizar ali, vai ser algo assim, inevitavelmente você vai ter uma mudança nas outras áreas. Começa por aquilo que mais te incomoda, Muito mas legal. mas se proponha, porque assim, tem muitas pessoas que desistem na primeira tentativa. Eu tenho, nossa, muitas amigas, Rô, que falam assim, ai amiga, mas eu sempre falo assim, marca dia e hora. Marca dia e hora. Ai, mas eu marquei, mas aí apareceu outra coisa, não sei o que, eu acabei não fazendo. Não é prioridade, né? Do que você está evitando? O Uhum. que você está evitando olhar? O que você está evitando mexer nas gavetas?
ou mexer naqueles documentos que estão ali que talvez você não queira Olhar. olhar no passado, porque tem uma relação. Tem. Então, assim, se você quer mudar a sua vida, você precisa tomar uma decisão e marcar e planejar. Não tem outra. É o que eu falo, não existe mágica, Rô. Existe E por isso que não determinação. pode, e por isso que não pode priorizar, né? Porque até a questão dos documentos, tá? Alguém pode ir lá arrumar para mim. Mas tem essa questão da nostalgia. Eu vou encontrar a foto do meu pai, da minha mãe, da minha família, da minha infância. E, de repente, esse resgate também é importante, né? Mas por isso que tem, muitas vezes tem pessoas que sabem o que está guardado ali e não quer olhar para aquilo, não quer Ah, tá certo. enfrentar. Então, assim, ela tem que entender, claro, tem que entender e respeitar o momento, porque tem Sim, isso também. Porque muitas vezes olhar para certas coisas dói e a sim. pessoa não está preparada. Então, se ela não está preparada, às vezes para olhar ali nas gavetas, começa por outro ambiente. Ou começa a organizar alguma parte ali da sua casa, porque ela vai ter um reflexo em você, entendeu? Ou Maravilha. no seu trabalho. Mas tem que planejar, tem que determinar, tem que colocar dia e hora. Dia e hora. Ah, não consegui. Marca de novo, remarca. E aí, se você desmarcou, não cumpriu isso 3 vezes, opa, É, tem algo aí, tem, né? tem algo aí. E aí a pessoa ela tem que avaliar. Não adianta, porque assim, é igual começar a treinar. Você tem que entender o porquê que você está fazendo isso. Para quê? Por isso que eu falei, quando você não entende o porquê, para quê, você não vê sentido. E aí você não faz. Sim, com certeza. Você não Com certeza. faz. Se aquilo não tem sentido, não tem prioridade na sua vida, você não vai fazer. Agora, poxa, pô, igual, preciso treinar, mas eu preciso treinar porque eu tô com tal problema, eu tô precisando de fortalecer, eu tô precisando isso, eu preciso entrar naquele vestido, eu preciso. É você trazer, lembrar os porquês para te motivar a você sair da zona de conforto. Uhum, uhum. Não tem outra forma. É essa. É determinação. É decisão. Maravilha. É Que outra decisão. dica? Então, eu tenho que começar o ano decidindo o quê? Ser uma pessoa mais organizada, mas por quê? Para sua Aham, vida fluir melhor, sim. para bem-estar. Porque E o é isso restante que é. seria tipo efeito cascata, arrumei uma gaveta, arrumei duas, arrumei quatro, ok, beleza, arrumei o guarda-roupa. O quarto está garantido, eu vou para a sala e aí adiante. Depois eu chego no escritório, ou sei lá, no carro também, aonde for, né? É o que eu falei. Quando eu comecei a organizar meu quarto, aí eu tava organizando a minha Tá bolsa, certo. que aí eu tava organizando o escritório, que eu tava organizando. Eu comecei a organizar tudo. E é impressionante. As pessoas, elas. Eu quero ver relatos. é, Pede para elas contarem qual foi o resultado, porque Ah, não tem legal. como. É impressionante. Por quê? Porque você vai entrar em correspondência a uma lei universal. Aquilo que tiver Desalinhado, desarrumado, desarrumado? desalinhado, você vai querer arrumar, porque o que está dentro está fora, o que está embaixo está em cima. Estamos todos ali, ó, conectados com tudo isso. E se tiver uma incoerência, ele é um chamado, sabe, que vem assim e te impulsiona. Não tem como, não tem como. É interessante. As pessoas vão ver esse efeito cascata acontecendo em todas as áreas. Que maravilha, que maravilha. E tem E para ferramentas para isso, né? e se a pessoa estiver interessada em te contratar, como é que ela faz? E me conta como é que é o seu serviço. Vamos supor, eu estou em Brasília, você está em São Paulo. Eu faço um vídeo da minha bagunça e você me orienta à distância, é isso? É, em outra cidade, aí tem a pessoa, ela teria que pagar a viagem para lá, ela tem que custear, né? Claro. Normalmente, nesses casos, eu sempre peço para enviar o vídeo para fazer toda a análise de quantidade de acervo e tudo mais. Quando é aqui na região, eu prefiro fazer a visita técnica,
para fazer todo um estudo do ambiente para ver exatamente os produtos que seriam interessantes. Porque aí eu faço todo um projeto de produto, apresento antes para a pessoa ter uma noção do que vai precisar para a organização e até ela escolher os produtos, porque tem de vários materiais, tudo. Então a pessoa ela escolhe o material que ela quer e aí a gente combina de fazer a organização, né? Que dependendo do ambiente, às vezes dá para fazer um dia ou 2 dias, enfim, aí vai depender da necessidade. E tem assim essas consultorias mais online que, né, a pessoa que eu ajudo ela identificar ali o espaço que ela mostra. Ah, não, eu só quero que você me ajuda a definir os produtos, né, quantidade, tudo, porque as pessoas têm muita dificuldade de saber a quantidade de produto para poder organizar. Né? E às vezes uma caixa, 2 caixas, aí compra 5 caixas, usa 3, fica 2 sobrando, aí acaba acumulando coisa que não devia. Exatamente. Então eu faço isso também. Eu auxilio na compra. Aqui a gente tem uma pessoa que faz isso. Né? O pessoal manda foto da gaveta e aí a gente indica, né, a quantidade, o modelo. Então a gente já faz esse trabalho aqui para facilitar, auxiliar na compra dos produtos certos. Ah, que legal isso. Eu vejo quando eu vou em alguma casa que tem, ou alguém passou lá e deu uma consultoria, ou a pessoa organizada, cheio de caixinha, cheio de potinho, cheio de tudo. É um negócio tão legal, né? E depois que realmente organiza e que tem assim um padrão, fica tão mais fácil a vida para todo mundo, né? Fica mais harmônica, né? Mais leve. Com certeza. Você teria mais alguma dica para a gente para o início do ano, que nós já fizemos 1 hora, daqui a pouco... Nossa, 1 hora já? Pois, já temos 1 hora. Passou rápido, né? Eu nem vi passar. Ah, o pessoal, será que também tem alguma pergunta aí? Quiser abrir para o pessoal perguntar? Eu abri desde o início. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque agora. Então, a pessoa ali falou, que eu acho que ela deve ser do nosso grupo lá, ela falou assim, essas questões relacionadas à tecnologia, que ela acha um pouco chato e que ela tem resistência em se organizar. O que você diria para ela? Ela tem que encontrar a tecnologia, vamos dizer assim, a que mais se adequa àquilo, né, que não limite tanto, que não seja tão... como que eu posso dizer? Que ela não tenha tanta resistência. Que seja mais amigável, talvez. Amigável, seja mais fácil. Por exemplo, assim, hoje eu trabalho muito, eu utilizo o Trello. Tive muita dificuldade no começo de trabalhar entender com como ele funciona, mas eu uso ele, é muito bom, muito bom. Mas quando você aprende, ele se torna, né, assim, algo que um amigo mesmo, né? Um facilitador. Ele se torna um baita parceiro. Exatamente. No começo, a gente tem resistência. Porque a resistência, ela existe por quê? Falta de conhecimento. Falta de prática. Então, a gente resiste àquilo que a gente não conhece. Certo? Aí também não teria um pouquinho de preguiça? A pessoa olha assim, um quarto bagunçado e fala, ai meu Deus, vou fechar a porta. Mas ela vai ter que se deparar com isso depois. Com certeza não. Fica adiando só, né? É uma realidade que não adianta. Não adianta jogar a poeira debaixo do tapete. Uma hora você vai ter que limpar. Ou você vai acumular aquilo. Entendeu? Então, é o que eu falo, assim. Você aceitar e enfrentar essas dificuldades, né? Porque depois fica fácil. É o que eu falo, assim, você aprende a manter, fica muito mais fácil. Uma ferramenta é o que eu falei, uma ferramenta fácil são os lembretes. Que coisa mais fácil? Pega ali no iPhone, tem lá, lembrete. Coloca lá, o lembrete ele tem a bolinha do check, né? Sei lá. E tem várias cores, né?
Exato, põe lá, organizar a minha gaveta. Aí tem lá o dia, tal dia. Acabou. É muito simples. Mais simples que isso, impossível. É. Por Eu isso acho que que assim, falta ela coragem mesmo para fazer, né? tem que encontrar a ferramenta que ela mais se adequa, assim, né, E não eu vai... vejo também nisso que você está trazendo uma coisa tão linda e tão necessária, porque, por exemplo, você tem lá um monte de roupa velha que você está, não dou, vou fazer isso aqui e tal. Se você limpa, você cria um ambiente legal, tira a energia estagnada, e se você puder doar, ótimo, se a roupa é muito boa, coloca no brechó, se vira. Mas a coisa circula, né? Porque, de repente, Circula. eu, por exemplo, quando eu dou uma roupa e eu vejo alguém usando, eu acho o máximo. Então, assim, É eu trabalhei muito tempo. maravilhoso. Eu trabalhava muito Essa tempo na fazenda, sabe? Então eu dava satisfatório. roupa e às vezes eu chegava lá, via o peão passando com a minha camisa, é uma coisa legal, né? Porque, de repente, eu não estou mais usando, mas a pessoa está usando. Isso é muito legal. É o que eu falei, né? A satisfação que a gente sente em fazer o bem também. Sim, sim, E tirar esse peso da gente também, né? Porque tá ali parado. com Não certeza. tá te ajudando. Tá te pesando. Maravilha. Querida, para a gente finalizar, o que você gostaria de falar? Eu acho que, acredito que... Falamos Eu, tudo eu praticamente, acho né? que da segurança tá ligando aqui. Aham. Mas eu acredito que é isso. A organização, ela é autoconhecimento. Então, é um chamado, né? Para a Sim, gente sim. olhar para dentro e e não ter medo de olhar para dentro, né? De se organizar para as coisas. Você só tem ganhos com isso. As coisas Maravilha. vão fluir melhor em todas as áreas. Você vai melhorar a sua produtividade. Por que você está adiando? E aí você tem que entender por quê. É uma autoanálise, né? É sim. Ô, querida, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Foi uma maravilha te Eu que conhecer mais agradeço. pertinho. Uma Um beijo para vocês satisfação. três, para você, para o Breno e para a Helena. Você agora vai ser minha sobrinha, que você sabe que eu sou o tio torto do Breno, né? Então agora você vai ser minha sobrinha torta. Sobrinha, vai ser um prazer, com certeza. E vamos ver se a gente marca para se conhecer pessoalmente. Com Você fica certeza, onde? com certeza. Eu estou em Brasília agora, e eu estou num Em processo de. Eu moro em Brasília! Brasília, um pouquinho longe. E estou num processo aqui de transferência para São Paulo, mas ainda está em caminho. A Vânia aí, ó. A Vânia aqui. Vânia Aqui é minha nos irmãzona. conectou. Beijo, Vânia, linda, maravilhosa. Sogrinha maravilhosa, Então é linda. isso, querida. Um beijo no Muito seu coração, a feliz. gente vai se falando. Um grande Tchau. beijo. Para você também. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado por tudo. Obrigada.